eu morria de medo de parto. Eu não podia ouvir falar na palavra parto. Eu falava, eu tenho certeza que eu quero ser mãe. Agora, o que eu vou fazer pra ser mãe, eu não faço ideia. Porque eu tremia. E era crise de ansiedade mesmo, sabe? Eu ficava ansiosa. Eu não podia ver um vídeo. Se eu visse um vídeo de parto, eu falava, meu Deus do céu, Deus que me livre passar por isso. E era muito doido, porque eu tinha medo de ver uma cena de parto, não queria ver. Eu lembro uma vez que eu tava no hospital e chegou uma moça com medo, chegou uma moça parindo e ela gritava, aquilo despertou um negócio em mim que eu comecei a ter uma crise de ansiedade no hospital, com a mulher que chegou gritando pra parir. E eu falava, cara, como é que eu vou ter um filho, né? Eu não quero nem pensar no assunto, como é que vai ser isso? Mas eu também tinha medo de cesariana. Eu falava assim, eu tenho medo do parto, não quero ver o parto normal, porque isso me causa muito desconforto. Mas eu também não consigo pensar numa cirurgia cesariana, né? Nunca tinha feito uma cirurgia. Eu falava, Deus que me livre. Era tudo muito confuso. Então, era muito medo e um medo era irracional. Eu não sabia de onde vinha esse medo, né? E aí, pra vocês entenderem, eu sou terapeuta holística, analista corporal e educadora perinatal. Até eu chegar aqui onde eu cheguei, eu comecei num processo de autoconhecimento. Então, primeiro eu fui buscar entender a minha história, quem era eu, o porquê dos meus problemas, dos meus desafios. E uma das questões que eu tinha era a claustrofobia. Eu era claustrofóbica, eu queria entender de onde vinha a claustrofobia, de onde vinha meu medo de avião. Então, tinha algumas fobias, algumas coisas que eu precisava entender. E aí, em um dos meus processos de autoconhecimento, né, uma imersão que eu fiz, eu sabia que ia ter um momento. Eu fiquei sabendo que ia ter um momento que a gente ia fazer uma regressão até o útero, um momento do nosso nascimento. Quando eu soube daquilo, acabou a imersão. Eu entrei num pânico, num desespero, sabe? Foi desesperador como que eu fiquei, os terapeutas tentando me ajudar, me acalmar, trazendo água pra respirar, só de saber que eu ia ter que voltar ao momento do meu nascimento. E ali viraram algumas chavinhas, né? Eu voltei ao momento do meu nascimento. Desde criança eu tô acostumada com ir com medo mesmo, né? Eu visto essa armadura da mulher maravilha, que faz, acontece, que demonstra coragem, que né, todo mundo me acha super corajosa, mas escondendo as minhas inseguranças. E desde criança eu tô acostumada a ir com medo mesmo. E eu fui pra essa imersão, sabendo que eu tava, né, ansiosíssima, e naquele instante viraram algumas chaves. O meu parto foi um parto traumático. Eu voltei no momento do nascimento e a minha mãe conta que ficou 3 dias em trabalho de parto. Hoje, como educadora perinatal, eu tenho consciência que ela não estava em trabalho de parto ativo. Ela começou pródromos muito antes, né? Só que eram pródromos doloridos. É uma pessoa com sensibilidade, ela sentiu muito esses pródromos durante esses 3 dias. Mas sim, a fase do expulsivo da minha mãe, lá no final do parto, também foi uma fase longa. Então todas as fases da minha mãe foram fases longas. E ela estava em trabalho de parto em casa, assistida por parteiras. Ela morava no interior da Bahia, o hospital era longe. Ela preferiu parir em casa. Mas, depois de o expulsivo ter ficado longo, eu acho que eu fui ficando muito quietinha ali, né? E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo entender que a criança já tá encaixadinha, tá pra nascer. Então, ela para de se movimentar quando ela tá no canal. As parteiras achavam que eu tinha morrido. E aí, ela teve que ir de emergência pro hospital. E chegando ao hospital, o médico fez a ausculta, viu que eu ainda tava viva, né? Não, o bebê o coração tá batendo, vai lá. Naquela época não tinha cardiotoco, não tinha ultrassom no hospital, mas ele disse que eu tava viva. E aí pediu pra ela esperar mais um pouco porque faltava alguns dedos de dilatação. Ela não sabe dizer quantos dedos faltavam. E ele saiu da sala. Só que evoluiu muito rápido. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? O parto tá ali, tá demorando e de repente evolui rapidamente. E aí deu a hora de nascer, ela começou a me chamar, era 7 horas da manhã, era período de troca de turno. Então ele não ouviu e ela me teve sozinha na sala. Então, sozinha, entre aspas, né? Então era minha mãe e eu naquele instante, todas as nossas ancestrais, todas as mulheres que tinham vindo antes ali, dando aquela força com certeza. Mas ficou pra mim esses registros. Então, na minha cabeça, esse medo do parto estava relacionado ao momento que eu cheguei à vida.
Eu cheguei à vida me sentindo amedrontada, achando que tinha sido tudo muito difícil, né? O parto, ele é um renascimento. A gente nasce pro mundo aqui fora, mas a gente já tinha o mundo que era o mundo da mãe. Então, aquele ventre quentinho, aquele mundo aquático, eu recebia alimento da mãe ali, né? Você recebia o alimento da mãe, a respiração, tudo era através do sangue, da placenta. Quando a gente sai do útero da mãe, a gente tem que viver no mundo aqui fora. E isso por si só já é um evento traumático. É impossível não gerar algum tipo de trauma no nosso inconsciente quando você sai desse mundo conhecido e vai para um mundo desconhecido. Isso gera medo, gera desconforto, né? Porque eu vou ter que aprender a respirar, eu vou ter que aprender a comer. O que é isso? Os sons que eu escutava era diferente, né? Você escutar dentro da barriga através da água, do líquido, é uma coisa. Escutar aqui fora é outra. Então tudo isso vai ficando registrado ali. Então eu nasço sozinha, naquele instante é só eu e a minha mãe, eu me atrapalhei ali com o líquido, eles entraram correndo quando descobriram que eu tinha nascido, aquela gritaria, minha mãe disse que foi uma gritaria no hospital, eles me tiraram de perto da minha mãe, né, foram aspirar, que é uma coisa que hoje em dia não é mais comum, só em necessidade. Então me aspiraram, levaram pra longe, fizeram N procedimentos. Minha mãe disse que demorou mais de 1 hora pra eu voltar pros braços dela. Isso ficou registrado na minha mente, né? Isso ficou registrado num lugar chamado subconsciente. Eu não tenho lembrança sobre isso. Mas quando a gente fala na palavra parto, aciona no meu sistema límbico, que é uma parte do cérebro voltada às emoções instintivas, à luta e fuga, rapidamente o meu corpo entende que eu preciso fugir. Porque foi o que o meu cérebro aprendeu quando eu cheguei à vida. Que parto era um evento extremamente traumático. Que eu demorei pra sair dali. Foi extremamente doloroso. Eu achava que ia morrer porque a criança não sabe o que tá acontecendo. O instinto dela, tô achando que eu tô morrendo. E sou separada da minha mãe. Né? Fiquei longe da minha mãe, tô afastada da minha mãe com desconhecidos. Gritaria, luzes, temperatura, tudo isso contribui para essa criança. Então, naquela vivência, que foi a primeira que eu fiz de regressão ao útero, algumas chaves viraram, mas depois eu fui fazendo outras terapias e fui descobrindo várias memórias que tinha a ver com o meu parto. Então, não só o meu medo do parto estava relacionado com a minha chegada à vida, que tinha sido daquela forma, como também outras coisas, outros comportamentos durante a minha vida, aí, como a claustrofobia, estava ligado a isso. Pelo tempo que eu fiquei ali no canal, no período do expulsivo, né, ficou relacionado para mim que lugares apertados automaticamente vem o sentimento, de novo, aciona meu sistema límbico, tô apertada, vou morrer porque tá faltando ar. Provavelmente a minha frequência cardíaca já tinha dado uma baixada, a respiração já tinha mudado, né? Não tinha os procedimentos médicos que existem hoje, na época, para saber ali no interior da Bahia o que estava acontecendo de fato, mas provavelmente a minha frequência cardíaca estava alterada. E então eu já estava recebendo menos oxigênio. Então foi muito desafiador para esse bebê que estava chegando à vida, né? E aí não para por aí, porque tem o medo do parto que tá relacionado a esse momento. E aí, em outro vídeo eu vou contar pra vocês que isso vai além, né? Que existem registros de outras coisas que vão ficando pro nosso comportamento, como a claustrofobia, né? Então era apertado, eu associo que tá num lugar apertado é desconfortável, que eu vou morrer. Quando eu tô em lugar escuro, eu já me sinto apertada. Se eu estiver num lugar que tá tudo escuro, eu começo a aciona esse meu sistema de luta e fuga, e eu começo a ficar desesperada e me sinto apertada e sufocada num lugar escuro. Porque o canal também já tava, né, já é escuro. Então, o que eu fiz nessa jornada de autoconhecimento? Eu ressignifiquei essas memórias. Então, eu fiz algumas práticas para ressignificar, limpar essas memórias que eu tinha negativas associadas ao parto e conseguir destravar, né, para que quando eu engravidasse fosse uma coisa muito mais leve. Consegui com todos os exercícios, todas as práticas, depois eu me formei, né, fiz algumas formações, porque eu queria contribuir na vida de outras mulheres, né, e hoje é o que eu faço. Hoje o meu intuito é que as pessoas compreendam que a chegada à vida, ela é determinante para quem somos nós como seres humanos. Então eu decidi que eu queria contribuir na jornada dessas mulheres, para que as crianças chegassem aqui de uma forma diferente, para que elas se sentissem acolhidas. Eu me senti abandonada. Houve um padrão ali
de comportamento repetitivo, que a gente chama, um PCR, formado na hora do meu nascimento. Eu cheguei à vida achando que foi tudo muito difícil, né? Eu cheguei à vida me sentindo abandonada, porque a única pessoa que eu conhecia naquele instante, o meu mundo, era a minha mãe. E eu fui afastada dela. Só que no inconsciente, eu não sei por que eu fui afastada da minha mãe. Eu não sei que foram as pessoas desconhecidas que me afastaram da minha mãe. Eu acho que a minha mãe me abandonou. O sentimento que ficou foi de abandono naquele instante. Né? Então eu também tive que trabalhar e reprogramar o sentimento de abandono que estava ligado. E isso é tão complexo que eu não mamei na minha mãe. Durante 7 dias eu neguei a amamentação. Então tinha fórmula no hospital, tinha uma coisa assim do interior que era possível, tinha uma mulher que me deu mamar, né? Uma mulher que também estava com neném, que estava bem, assim, ela me deu mamar. Quando eu cheguei em casa tinha uma tia que estava amamentando. E eu mamava na minha tia, ou seja, eu aceitava mamar todo mundo, menos na minha mãe. E aquilo acabou, destruiu com a minha mãe, né? Porque eu só negava o leite dela. Mas também nas minhas terapias, de diversas ferramentas aí que a gente tem para conseguir voltar no passado, eu via a falta de nutrição. Então era uma negação mesmo a mãe. Eu não queria ser nutrida pela mãe porque era como se fosse uma vingança, sabe? Porque ela tinha me abandonado. E isso reverberou em várias coisas, né? Durante a minha vida, aos poucos a gente vai falando sobre isso por aqui, mas existem várias memórias. O que eu quero que vocês compreendam é que muito dos nossos medos tem a ver com esses primeiros medos sentidos na chegada que a gente tem à vida. Então, saibam que o parto por si só, ele é um evento traumático, ele vai deixar algumas memórias ali. O que a gente faz, qual é o meu intuito como educadora perinatal, como terapeuta de mulheres? É exatamente a gente transformar esse momento à vida. É que essa criança chegue à vida se sentindo amada, se sentindo acolhida. E isso é possível não apenas quando eu tenho um parto do jeito que eu sonhei. Não é só assim. Às vezes o parto, ele não vai ser como você sonhou, não vai ser como você idealizou. Às vezes o parto real, ele é um pouco diferente do ideal e às vezes ele é muito diferente do ideal. Mas o intuito é preparar mulheres para que essas mulheres se sintam capazes de, independente do que acontecer no seu trabalho de parto, independente se ela tiver que parar numa cesariana, mas que esse bebê chegue à vida se sentindo amado, se sentindo acolhido. É a gente diminuir o impacto dessa chegada, que seja o menos traumática possível. E aí vem o que eu prezo, o que eu sonho, é que as crianças cheguem ao mundo com memórias positivas, é deixar o máximo de memórias positivas para essa chegada à vida, porque isso vai determinar quem é esse ser humano depois, na vida adulta, no desenvolvimento dessa criança e depois na vida adulta, nas suas emoções, no seu comportamento, no seu jeito de agir, de pensar e de sentir. Tudo isso está associado com o momento que a gente chegou à vida.